Graça e paz aos amados e queridos irmãos em Cristo. Graça e paz também às nossas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero desejar um bom dia a todos vocês. Nesta manhã, o Senhor nos concede mais um tempo para termos comunhão na palavra de Deus. O Senhor nos concede mais um tempo precioso para podermos juntos, em comunhão, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, poder ouvir e falar a palavra de Deus, podermos ter fé na palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a palavra de Cristo. É uma oportunidade de recebermos a palavra de Deus para termos mais fé, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé amadureça, para que a palavra de Deus nos edifique. Então, nesta manhã, neste tempo que o Senhor separou para nós, neste espaço virtual, neste canal, nesta rede social que o Senhor nos concedeu, esse tempo, queremos aproveitar este tempo, queremos orar ao Senhor. Enquanto ouvimos a palavra, podemos orar, podemos reagir, falando palavras de bênção, palavras de vida, palavras de confirmação, com o amém, com o aleluia, com o glória a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor e também intercedendo por mim, que irei compartilhar a palavra com vocês, irei compartilhar em comunhão com vocês. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ontem nós paramos, irmãos, foi a mensagem sobre João 12, de 20 a 25, quando os gregos que subiam junto com outros judeus para adorar, chegaram em Filipe e disseram que queriam ver o Senhor, conversar com o Senhor. E o Senhor Jesus nos dá uma resposta que vai contra aquilo que os gregos desejavam. Depois nós vamos ver, analisando contexto, analisando a situação, que a intenção daqueles gregos não era apenas ver o Senhor Jesus e conversar com Ele, aprender algo dele. Havia uma intenção ali bem definida pela resposta do Senhor, pelas palavras do Senhor. Nós percebemos qual é a intenção, sabendo que o Senhor não se deixava levar pelas aparências, pelo que ele via, mas ele conhecia a intenção do coração, ele conhecia a natureza humana. Ninguém precisava ensinar, falar para ele o que era a natureza humana, a vida humana, como as pessoas viviam, agiam e pensavam, porque ele conhecia de forma profunda a natureza humana. Ele conhecia, ele discernia as intenções das pessoas, ele discernia o que estava por detrás das palavras, o que estava por detrás das atitudes, o que estava por detrás de certas posturas, mesmo numa frase tão simples que os gregos enviaram, que eles queriam ver o Senhor,
queriam encontrá-lo, queriam conversar, o Senhor Jesus teve um discernimento da real intenção deles, que era algo mais uma vez da vida da alma, algo do inimigo de Deus tentando atrapalhar o propósito de Deus. E o Senhor já estava em Jerusalém, prestes a ser entregue, como ele havia predito em Mateus 16. Ele estava prestes a ser entregue na mão dos escribas, dos anciãos e dos principais sacerdotes, ser preso, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas nós vemos aqui o inimigo mais uma vez, através da vida da alma, das sugestões da vida da alma, tentando impedir Cristo de ir até o Calvário. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus, que é rica, que é abundante, que é eficaz, que é luz, a palavra que é poderosa para a nossa salvação. Hoje teremos bastante tempo para falar. Se essa live não der, imediatamente continuaremos outra live. Essa é a intenção, é o que vai acontecer, se o Senhor nos permitir, se o Senhor conceder graça e bênção para isso, conceder unção para isso. Hoje nós iremos continuar aonde nós paramos, João 12, dos versículos 20 ao 25, estávamos vendo os versículos 24 e 25, onde o Senhor fala palavras fortes: aquele que ama a sua vida da alma perde, aquele que odeia a sua vida da alma neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Aqui o Senhor vai mostrar a forma de como podemos perder essa vida da alma com essas sugestões da carne, da vida caída, com essas sugestões que têm origem em Satanás, que são sugestões relacionadas ao serviço a Deus, à igreja, à obra de Deus, e sempre se opondo à cruz de Cristo, sempre se opondo para que o propósito de Deus se cumpra. Então são sugestões espirituais de coisas religiosas, mas que não têm origem em Deus. São zelos espirituais, são encargos espirituais, são zelos, encargos religiosos, mas que não procedem da vontade de Deus, não estão de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a mente de Deus. São sugestões, são ideias que surgem, e existem bons sentimentos envolvidos nessas ideias, sentimentos de compaixão, de amor pelo próximo, de preocupação, sentimentos de ajuda, de cooperação, sentimentos de fazer coisas boas. Não é sentimentos de fazer coisas ruins, são sentimentos de fazer coisas boas, porém elas não são de Deus, não pertencem a Deus. O inimigo usa essas ideias, usa esses sentimentos, usa essa vontade que é contrária à vontade de Deus para atrapalhar o propósito de Deus, para se opor ao propósito de Deus e principalmente para se opor à cruz de Cristo, para se opor a tudo que diz respeito à vontade eterna de Deus. E o ponto mais fundamental, mais essencial
mais crucial é a cruz de nosso Senhor Jesus, a morte de Cristo na cruz, a obra redentora consumada no Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus derramado no Calvário, que tira o pecado do mundo, a obra perfeita, a obra gloriosa, bendita, eterna, aleluia, louvado seja o Senhor, é o acontecimento mais importante de todas as Escrituras, e dali depende todas as coisas da vida espiritual, a graça de Deus, a fé para a salvação, a santidade, o serviço a Deus, a existência da igreja, a edificação da igreja, o reino de Deus vindo entre nós, a habitação de Deus, a questão de conseguir ter uma vida que glorifica a Deus, ter uma vida justa, uma vida santa, uma vida de fé, ter uma vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, depende da obra consumada no Calvário. Tudo depende daquele dia, daquelas 6 horas, o que Cristo realizou, o que Deus realizou em Cristo, o que foi consumado de forma definitiva, eterna, de forma absoluta, é o fundamento de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor. E Cristo ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo era o selo de Deus, era a aprovação de Deus, era o testemunho de Deus que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi glorioso, foi santo, foi bendito e satisfez plenamente a justiça, a santidade e a glória de Deus. Foi um sacrifício eterno. Ele se entregou em sacrifício para Deus na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para sermos justos diante de Deus e podermos, pela fé, mediante a graça de Deus, sermos salvos eternamente da condenação do pecado e também salvos, libertos da influência do pecado, do senhorio do pecado, do poder do pecado em nossas vidas. Aleluia! Hoje nós somos santos e justos pela obra perfeita de Cristo. E o Espírito Santo quer nos fazer a ter uma vida justa e santa para glorificar a Deus, para expressar a Deus, para manifestar a Deus, para cumprir a vontade de Deus na terra, para que o reino de Deus venha entre nós na terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Bendito seja o nosso Deus e Pai, aquele que fez o plano eterno de redenção, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor, em Cristo, nos predestinou para a filiação. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Bendito seja o Senhor! Aleluia!
Irmãos, vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor, vamos pedir a direção dEle, a unção dEle, para que possamos ter a palavra de Deus manifestada entre nós, possamos falar, ouvir, possamos crer, possamos ser edificados e também sermos curados pela palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, a sã doutrina, significa que é um ensino que alimenta e cura. A palavra de Deus nos alimenta e também nos cura. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pai celestial, bendito e bondoso Deus, te damos graças nesta manhã, Senhor. Te damos graças pela tua palavra, que é a verdade. Te damos graças pela tua palavra, que é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos edificar, para nos iluminar, para que a verdade, para que a realidade seja manifesta em nossa vida. A realidade, a verdade é Cristo Jesus, o teu Filho amado, Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. É a realidade da vida cristã, é a realidade da Igreja de Deus, é a realidade do reino dos céus que está entre nós. Ó Senhor, te pedimos, abra a tua palavra a nós, mostra-nos mais sobre a tua morte redentora no Calvário, a importância, a amplitude, a imensidão dela, a importância suprema, central da tua obra, da tua morte no Calvário, do teu sangue derramado no Calvário. Abre os olhos do nosso coração e o Senhor venha nos curar, nos libertar de toda ideia, de todo sentimento, de toda vontade espiritual que se oponha à cruz de Cristo, que se oponha ao teu propósito, à tua edificação, ao teu reino que o Senhor quer trazer, quer manifestar em nossas vidas, quer manifestar na igreja. Pedimos a ti também, ó Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus, o teu Filho. Purifica-nos, ó Deus, de toda injustiça, todo pecado, toda obra morta, toda inverdade, toda vaidade, que é o contrário de realidade espiritual. Livra-nos dos enganos, das religiosidades, das falsas espiritualidades que procedem da nossa alma, das ideias, das muitas ideias que estão em desacordo com a tua palavra, em desacordo com a tua vontade, com o teu propósito em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, fala conosco pelo Espírito Santo, traga a palavra viva, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que transforma, que nos conforma a Jesus Cristo, o teu Filho bendito e amado. Aleluia, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, nós iremos continuar em João 12, versículos 20
a 25, nós vamos ver as implicações, o que aquelas coisas que ocorreram, o que elas envolvem, com que elas se relacionam, qual a profundidade delas, o que realmente estava por detrás da intenção daqueles gregos. Não era uma intenção má, mas era uma intenção fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, naquele momento tão crucial, tão decisivo. Nós vimos no versículo 20 que entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Eles queriam ver Jesus, fizeram um pedido, eles manifestaram o desejo, a vontade deles de ver Jesus, de querer conversar com Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Aqui nós vemos uma harmonia de comunhão entre os discípulos, porque Filipe levou até André, ele conversou com André, então André e Filipe decidiram ir até Jesus e comunicar a Jesus que os gregos queriam vê-lo, queriam conversar com o Senhor, queriam aprender algo do Senhor. Isso é o que fica subentendido aqui. Eles queriam ver, eles queriam conversar, queriam aprender algo do Senhor, queriam conhecer aquele que eles ouviam dizer. Isso é o que literalmente, a impressão que nós temos literalmente. Mas não era só isso que eles queriam. Eles queriam algo diferente com o Senhor, não algo ruim. Eles não queriam nenhuma intenção ruim contra o Senhor, mas a intenção deles, a vontade deles de ver Jesus, tinha algo que estava fora da vontade de Deus, assim como Pedro em Mateus 16. Vamos ver a resposta de Jesus quando ele soube que os gregos queriam vê-lo. Vamos ver a resposta de Jesus ao saber que os gregos queriam encontrá-lo, conversar com ele. A resposta de Jesus foi: respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui já é algo que o Senhor vai nos mostrar, coisas maravilhosas hoje. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a vida da alma, o ego, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida da alma, o seu ego, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu quero comentar os versículos 24 e 25, depois eu quero comentar o 23 sobre a glorificação do Filho do Homem, que era chegada, a hora estava muito próxima. O Senhor respondeu que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
O Senhor Jesus se compara aqui a um grão de trigo, a uma semente. Uma semente, ela carrega em si, ela carrega dentro de si o poder da vida. Existe uma vida dentro da semente, uma vida que produz fruto, que produz algo que é totalmente distinto dela aparentemente. Ninguém consegue ver que existe tal vida dentro daquela semente. Ninguém consegue distinguir que tipo de vida sairá de determinada semente. Quando você olha uma semente, talvez você não saiba qual o tipo de semente, talvez a maioria de nós não sabemos, conhecemos pouco sobre isso, conhecemos reconhecer pouco sobre isso, mas o Senhor Jesus se compara a um grão de trigo, ele se compara a uma semente. Aqui o grão de trigo caindo na terra fala da encarnação do Senhor. O Senhor se revestiu de carne, e sangue humanos pela encarnação. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele se encarnou. Ele nasceu como homem, ele assumiu a vida e a natureza humana por meio da encarnação. Ele se encarnou, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e ele assume um corpo físico por nascimento humano. Ele nasce como homem, não foi uma aparição como alguns falaram depois, na era dos apóstolos ainda, não foi uma teofania, uma manifestação como aquelas que existiam, que houveram no Velho Testamento, aquelas teofanias, aquelas aparições de Deus, aquelas manifestações de Deus, que Deus vinha em forma de homem. Aquilo ali era uma aparição, era uma teofania, era uma manifestação de Deus. As várias manifestações de Deus que ocorreram no Velho Testamento, era Cristo, a imagem do Deus invisível, se materializando várias vezes. Ele se materializou no Velho Testamento e apareceu, conversou com Abraão, apareceu para Moisés, apareceu para Josué, para os pais de Sansão. Por diversas vezes ele se manifestou, se materializou como homem, mas aquilo não era encarnação. Aqui no Novo Testamento, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o Verbo de Deus, a palavra viva de Deus, ele se reveste de carne e sangue por meio do nascimento. Ele nasce como homem, ele é Deus, homem encarnado, ele é o homem Deus. Agora é Deus manifestado em carne por meio do nascimento. Ele tomou um corpo físico, ele tomou carne e sangue humanos sobre si, ele se revestiu de um corpo humano, ele se encarnou, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele se tornou um homem genuíno como nós. Ele veio na nossa semelhança, mas com a exceção que ali nasceu um homem santo, puro, perfeito, imaculado. Ali nasceu um homem sem pecado, uma vida humana pura, uma vida humana que era unida
mesclada, incorporada à vida divina. Deus manifestado em carne pela encarnação. Deus unido, mesclado, incorporado ao homem, a divindade unida, mesclada, incorporada à humanidade, uma humanidade sem pecado. Ele era um homem completo, com espírito, alma e corpo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E Deus estava encarnado, o Deus eterno, o Verbo eterno que estava com Deus e que era Deus, estava ali encarnado, manifestado em carne por meio do nascimento humano de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, o Senhor, ele se compara a um grão de trigo, porque ele, como o próprio Deus, o Deus eterno, aquele que estava para sempre com Deus, o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus, que é a imagem do Deus invisível, ele, como homem na terra, em carne na terra, vivendo as limitações desta vida humana, vivendo a vida humana como todos viviam, com as mesmas limitações. Não são limitações morais, são questões de limitações físicas, do tempo e do espaço. Nosso Senhor sentia cansaço, sentia fome, sentia sono, às vezes se entristecia, se angustiava, ele precisava beber água, ele tinha sede, ele tinha cansaço físico e até mesmo havia tristeza, até certa agonia em sua alma humana em viver aqui na terra. Ele passava por sofrimentos, ele sentia os sofrimentos na sua humanidade, no seu corpo físico, na sua alma, no seu espírito, em todo o ser dele. Ele sentia os sofrimentos da vida humana e também havia sofrimentos por causa da batalha espiritual que foi empreendida quando ele nasceu. Todos os poderes das trevas se levantaram para tentar impedir o nascimento de Cristo, tentar matar a vida de Jesus, atirar a vida de Jesus. Houve aquele decreto de Herodes para matar crianças de 2 anos para baixo. O Senhor teve que ir para o Egito com seus pais e voltar depois, quando já era uma criança com uma idade maior, até o tempo designado. Ele sempre houve a tentativa de tirar a vida dele, principalmente depois que ele começa a ministrar a palavra de Deus, começa a pregar o Evangelho de Deus, a pregar sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o propósito de Deus e a expor a condição do homem, que o homem precisava se arrepender, o homem precisava crer, precisava ser perdoado para poder receber a vida eterna. E ele começou a revelar que Deus era o Pai. Aleluia! O viver dele foi um viver que expressou plenamente a santidade de Deus. O viver humano de Cristo expressou plenamente a justiça de Deus. Ele viveu uma vida absolutamente justa, absolutamente santa, para expressar, para manifestar, para revelar a justiça e a santidade de Deus. Ele também viveu
uma vida gloriosa, ele viveu para a glória de Deus, ele viveu para satisfazer a Deus, ele viveu uma vida que manifestou a glória de Deus, que expressou a glória de Deus, aleluia. Um dia eu quero compartilhar sobre a glória de Deus, o que é a glória de Deus, o significado da glória de Deus, o que a palavra de Deus nos revela, o que o Senhor revelou no decorrer das eras, na história da igreja, através da palavra de Deus. O Espírito Santo também mostrou para vários servos de Deus na história da igreja o que é a glória de Deus, aleluia. São vários aspectos, é algo que tem aspectos e mais aspectos, dimensões e mais dimensões, profundidades e mais profundidades, grandezas cada vez maiores, aleluia. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Então, o Deus eterno em carne, ele se compara a uma semente. Ele se tornou algo muito pequeno, se tornando homem, vivendo como homem, nessas condições que nós vivemos na terra, mesmo ele sendo santo, justo e glorioso em seu viver. Ele se considerava como uma pequena semente que caiu na terra. E a semente, para dar fruto, ela precisa morrer. Quando ela cai na terra, ela precisa morrer, se deteriorar, precisa morrer, precisa entrar em decomposição. Existe uma grande mudança na semente quando ela cai na terra. E o Senhor Jesus se compara a um grão de trigo. O grão de trigo, quando ele cai na terra, quando a semente morre, ele gera muito fruto. Vai sair dali, vai ser liberado dali a vida que vai produzir trigo, feixes de trigo. Haverá uma grande plantação de trigo, muitas sementes serão semeadas, muitas sementes serão lançadas na terra, muitas sementes morrerão e muito fruto haverá, aleluia, louvado seja o Senhor. E o Senhor aqui era essa semente poderosa que podia trazer muitos frutos, poderia trazer uma colheita abundante para Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, ele disse que não adiantava ele ter caído aqui na terra, a viver como um homem, mesmo que a vida estivesse dentro dele. Ele precisava morrer na cruz, ele precisava cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus na cruz, em nos redimir, em nos reconciliar com Deus, para que a vida fosse liberada, a verdadeira vida, a vida eterna, a vida de Deus fosse liberada. E em ressurreição, essa vida foi dispensada, foi comunicada de forma superabundante, de forma transbordante. Então, pela morte de Cristo, pela sua ressurreição, houve muitos frutos, aleluia. Os muitos frutos são as pessoas salvas, são as pessoas redimidas, as pessoas regeneradas, são a igreja de Deus, o reino de Deus que viria para a terra, aleluia. Cristo, a cruz, a igreja e o reino são inseparáveis. Houve muitos frutos, muitos se tornaram cidadãos do reino dos céus, se tornaram pessoas
com uma vida celestial para viver o reino dos céus. Aleluia! Os concidadãos foram gerados, os cidadãos do reino de Deus foram gerados. Aleluia! Louvado seja Deus. Houve muito fruto, muitas pessoas salvas, redimidas, reconciliadas, regeneradas com a vida de Deus, que são a igreja de Deus e que pertencem ao reino de Deus. É muito fruto. Aleluia! Imagina quantos milhões ou bilhões foram gerados nestes 2000 anos de história de igreja. Eu não tenho certeza se são milhões ou bilhões. Podemos até fazer alguma pesquisa para saber sobre isso, mas em termos de mártires, estimam-se no mínimo 50 milhões de mártires. Esse é a previsão, é a estimativa mínima. Falam de mais, até 70 milhões, 80 milhões de mártires cristãos nestes 2000 anos. Então, até uma coisa interessante para a gente pesquisar, procurar saber. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, ele dá uma resposta aqui. Ele fala no versículo 25 agora: quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Então, o Senhor, ele está mostrando aqui que esse amor pela vida da alma nos levará a perdê-la no sentido negativo, no sentido de perdição, mas não é perdição eterna que ele está falando aqui, é ter a alma destruída. Perdição também tem o sentido de destruição. A vida da alma, aquele que ama a sua vida da alma, precisamos entender o contexto. Os gregos aqui, conforme eu já ouvi um grande homem de Deus falar, ele mostrou muitos anos atrás em uma pregação, em um ensino, que os gregos aqui, esses judeus helenizados, helenistas, eles vieram aqui com a intenção de não permitir que o Senhor fosse à cruz. Então, segundo esse servo de Deus, que eu aprecio muito aqui no Brasil, na minha opinião, é um dos melhores pregadores, não porque ele seja melhor do que alguém, que ele tenha mais habilidade, eloquência, que ele tenha mais capacidade, não é isso. Eu falo que é um dos melhores pregadores porque ele prega a verdade com compromisso e sinceridade, tem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento teológico, conhecimento da história da igreja, misturado com uma fé piedosa, com ousadia e com compromisso de falar a verdade. Eu não concordo com tudo o que ele ensina, porque tem coisas que nós sempre pensaremos diferente, mas esse servo de Deus, ele mostra que os gregos aqui, eles tinham a intenção de livrar o Senhor Jesus da morte. Por isso que o Senhor dá essa resposta, confirmando que ele morreria, que ele precisava morrer, que
que ele precisava morrer para gerar muitos frutos. Então aqui o grão de trigo caindo na terra, havia um grão de trigo na terra com a vida divina, com a vida de Deus, portanto a vida eterna. Ele precisava morrer. Essa foi a mensagem que talvez o André e Felipe levaram para os gregos. Talvez eles levaram essa resposta para os gregos. O Senhor precisava morrer. Ele não podia preservar a vida dele da morte, não poderia se preservar de ir à cruz do Calvário, porque ali muito fruto seria gerado. Eu não quero entrar em alguns detalhes que possam soar especulativos, mas o que alguns da história mais antiga da igreja, são aquelas histórias que relatam o período bíblico que não estão mencionados nas Escrituras. É a história mais antiga da igreja, são relatos do primeiro século, são relatos que envolvem a vida de Jesus, que envolvem a vida dos apóstolos, dos personagens bíblicos. São aspectos históricos do primeiro século até a morte dos apóstolos, até a partida dos apóstolos desta terra para o Senhor. Então é dito que a intenção destes gregos era fazer uma proposta para Jesus, para que ele não morresse. Eles queriam livrar o Senhor da morte. Eles sabiam do plano da conspiração que havia contra Jesus, e eles tinham ouvido, talvez tinham visto o ensinamento do Senhor Jesus, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, que era pregada com autoridade, com poder, com vida, e havia autoridade para curar, para libertar, para fazer milagres. O reino dos céus estava ali, porque o rei do reino dos céus, aquele que governa o reino de Deus, estava na terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor, destruindo todas as obras do diabo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, ninguém em sã consciência, na sua vida natural, na sua alma, no seu ego, no seu estado natural, na sua religiosidade mais comum, dentro de um pensamento normal, gostaria que um mestre, que um profeta, que um ministro da palavra, um pregador, que exercia ali aquela função de rei, de profeta, de sacerdote, da maneira que ele exercia, não concordaria com a sua morte, que ele deveria morrer. Qualquer pessoa, qualquer um de nós ali, tentaria impedir que Jesus fosse para a cruz. Então, o irmão Josafá Vasconcelos, vou citar o nome dele agora, ele compartilha isso, que a intenção dos gregos era levar Jesus para a Grécia e ali tirá-lo daquela situação que ele vivia, aquela iminência de poder morrer a qualquer momento, sair daquele conflito e levá-lo para um lugar confortável, aonde ele pudesse ensinar a palavra, seria honrado, teria um lugar muito
bonito, adequado para ele ensinar, para ele ministrar a palavra de Deus. Essa era a intenção dos gregos, segundo a história mais antiga da igreja, conforme o irmão Josafá Vasconcelos já ministrou sobre isso há muitos e muitos anos atrás. Então, por isso o Senhor deu essa resposta, que ele precisava morrer, que o grão de trigo precisava morrer para dar muitos frutos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos os gregos também sendo usados na vida da alma, no zelo espiritual natural, que tem origem no ego, que tem influência da carne, que tem influência de Satanás, que tem influência deste mundo que é inimigo de Deus, tentando impedir o Senhor. Seria uma proposta muito boa, seria uma proposta quase que irrecusável humanamente, dizendo: mas Jesus não quis nem encontrá-los, não quis conversa com eles. O Senhor Jesus sabia a intenção deles, a proposta deles, e o Senhor deu essa resposta, que ele morreria. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, precisamos entender que esse amar a própria vida, esse amar a vida da alma, que nos levará a ter a alma destruída de alguma forma, ser danificada, que na realidade é uma disciplina que ocorrerá no reino milenar. A alma ali, ela se perderá, a vida da alma, o ego, passará por destruição, porque essa vida da alma, ela precisa ser perdida, precisa ser destruída, ela precisa morrer. Hoje precisamos morrer, fazer morrer essa natureza carnal, essa natureza caída que se manifesta no nosso ego e se torna essa vida da alma. É uma vida intrusa. Deus, ele quer conceder a vida de Deus para a alma, para que a alma desfrute da vida hoje e venha a entrar na plenitude da vida eterna, na vinda de Jesus. Mas se nós não morrermos hoje, se nós não negarmos a nós mesmos hoje, se nós não tomarmos a cruz, se nós não perdermos a vida da alma, se não fazermos morrer essa natureza terrena, caída, que até mesmo traz esse tipo de sugestão no serviço a Deus, a nossa alma, ela será destruída, ela sofrerá dano no reino milenar, na era do reino. Ela passará por um dano, ela será destruída, não é perdição eterna. O Senhor não vai fazer os crentes que ainda não amadureceram, que não perderam a força do ego na sua alma, que não perderam essa expressão da vida caída através do ego, através da vida da alma, em suas almas. Ele não vai fazer perecer eternamente, mas haverá uma disciplina que ela é benéfica, é uma disciplina que é necessária para que essa vida da alma morra, para que esse ego caído, carnal, esse ser egóico, almático, ele venha a morrer, para que a alma entre no desfrute da vida eterna. Aleluia,
Louvado seja o Senhor, para que a alma entre no gozo, no deleite, no desfrute da vida eterna. Porque muitos hoje não sentem o gozo de Deus nas suas vidas. Eles não conseguem viver no Espírito, eles não sentem alegria, eles não sentem paz, não sentem o gozo espiritual quando oram, quando cantam, quando adoram, quando louvam a Deus, quando ouvem a palavra de Deus. É porque muitos vivem na sua vida da alma. Ele tem as suas ideias próprias sobre Deus, ele tem as suas interpretações próprias sobre a palavra de Deus, ele tem conceitos próprios a respeito da obra de Deus, a respeito da igreja, a respeito do reino de Deus. Ele tem uma visão própria de como se relacionar com os irmãos. É tudo da alma dele, não é nada fundamentado na palavra, não é nada da unção do Espírito, da sabedoria de Deus, mas são todas ideias da alma, do entendimento próprio. Por isso não tem alegria, eles não permitem o Espírito Santo, através do Espírito deles, que foi regenerado, conceder vida para a alma, conceder os pensamentos de Cristo para a mente deles, conceder os sentimentos de Cristo na emoção da alma deles. Eles não permitem a vontade de Deus, não permitem o Espírito Santo, pela palavra de Deus, comunicar a vontade de Deus em sua vontade, em seus desejos, em seus anseios, em suas aspirações. Os anseios, as aspirações, as vontades, os planos procedem do ego, da vida, da alma. Por isso, eles não têm alegria, eles não têm o gozo, o desfrute da vida eterna, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, a alegria da novidade de vida, da novidade de espírito. Então, é necessário, irmãos, buscarmos ao Senhor, buscarmos conhecer o Senhor, ter um relacionamento vivo, profundo com o Senhor, a viver no Espírito, a conhecer a palavra de Deus de forma viva, também aprender com outros, a ter comunhão com outros sobre a palavra de Deus, aprender a ouvir a palavra que vem do Espírito Santo, a discernir, a obedecer, a dizer não ao seu ego, à sua vida da alma, a fazer morrer a natureza terrena, a crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Então aqui, amar a vida da alma é amar aquelas ideias que você pensa que é de Deus. Você precisa começar a odiar a sua vida da alma neste mundo, precisa odiar o seu ego neste mundo, em relação às coisas espirituais. O Senhor não está dizendo para você odiar a você mesmo, odiar a sua personalidade, odiar o seu jeito de ser, a sua forma de viver, tudo aquilo que é legítimo, tudo aquilo que não é pecaminoso, tudo aquilo que não prejudica o próximo, tudo aquilo que não prejudica a igreja, tudo aquilo que é legítimo, tudo que é preparado por Deus, tudo que é arranjo de Deus. Você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de se empenhar no seu serviço, você não precisa parar de estudar, porque são ambientes que o Senhor prepara
para testemunharmos a vida de Cristo, testemunharmos o Evangelho pelas nossas vidas, através do nosso trabalho, através do nosso ensino, os professores que dão aula, aqueles que trabalham, aqueles que administram, aqueles que gerenciam, aqueles que têm um negócio, que vendem, que fazem serviços, que prestam serviços, aqueles que têm relacionamentos profissionais na sociedade. Não é você odiar a sua vida e deixar de ser o que você é. Você deve odiar aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo na sua alma, na sua vida, tudo aquilo que é contrário a Deus, que prejudica a sua própria vida espiritual, prejudica a vida da igreja, prejudica a vida de outros irmãos, que se opõem à edificação de Deus, que se opõem à vontade de Deus. Você deve odiar, você deve desprezar, você deve perder. Então, o que o Senhor mostra? Se você quiser tomar a cruz, seguir o Senhor, negar a si mesmo e perder a sua vida da alma, o princípio é odiar a sua própria vida da alma neste mundo. Irmãos, compreendam bem, são em questões espirituais que o Senhor Jesus está falando aqui. Aqui são sugestões espirituais. O inimigo deu uma sugestão para os gregos de tentarem salvar Jesus, resgatar Jesus, mas a resposta de Jesus foi que ele morreria, que ele iria até o fim, que ele iria para a cruz cumprir a redenção. Um grão de trigo cairia na terra, morreria e geraria muito fruto. Se o Senhor não fosse para a cruz, nós não seríamos salvos, não seríamos membros da igreja, não seríamos cidadãos do reino de Deus, não teríamos a vida eterna. Então era uma oposição do inimigo de Deus, porque mais para frente o Senhor vai dizer que era chegada a hora do príncipe deste mundo ser julgado, ser expulso. A obra do inimigo de Deus seria destruída na cruz do Calvário. A autoridade dele sobre o homem caído, o senhorio dele através do pecado sobre os homens, sobre a humanidade, seriam expulsos, seriam julgados. O Senhor ia destruir todas as obras do diabo na cruz. Foi a tentativa final e máxima dele nesse contexto de tentar impedir o Senhor de ir até a cruz. Amados irmãos, eu vou terminar por aqui a live neste momento, mas nós iremos continuar daqui a alguns minutos. Fiquem alertas, fiquem atentos. Daqui mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, se o Senhor nos permitir, até em 10 minutos, retornaremos com a live para dar continuidade a esta palavra, a entrarmos nos pontos que nós não entramos ainda. Louvado seja o Senhor. Amado Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pela tua palavra viva, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que nos salva, que nos liberta, a tua palavra que nos concede vida eterna e nos concede luz para termos discernimento da nossa situação, termos discernimento da sutileza do inimigo, da sutileza
das sugestões do inimigo em nossa alma. Senhor, obrigado por esta palavra e rogamos a Ti, continue a falar nesta manhã, continue a falar conosco, continue a liberar a Tua palavra. Em Teu nome santo oramos para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Daqui a alguns minutos, irmãos, nós iremos continuar com a live, iremos continuar com a ministração da palavra, iremos continuar com